E temos ainda mais 3 casos que estão no capítulo 23. Vamos à leitura então. Caso 6. Somente o mais completo e intenso uso da lei da concepção poderia produzir tais resultados nessa situação extrema. Há 4 anos, um amigo da nossa família pediu que eu ligasse para seu filho, de 28 anos de idade, que estava sem expectativas de vida. Ele estava sofrendo de uma rara doença do coração. Essa doença estava causando uma degeneração cardíaca. Longa e dispendiosa assistência médica lhe tinha sido prestada sem nenhum proveito. Os médicos não tinham mais esperança de recuperação. Já havia bastante tempo que o filho estava confinado em uma cama. O corpo dele estava atrofiado, a ponto de parecer um esqueleto. Ele só conseguia falar e respirar, mas com muita dificuldade. Sua esposa e seus 2 filhos estavam em casa quando eu liguei para ele, e sua esposa escutou toda a nossa conversa. Eu comecei dizendo-lhe que havia apenas uma solução para qualquer problema, e a solução era uma mudança de atitude. Como falar lhe causava exaustão, pedi-lhe apenas que murmurasse afirmativamente se ele entendesse claramente o que eu disse. Ele concordou em fazê-lo. Eu lhe descrevi os fatos que fundamentam a lei da concepção, a verdade que a consciência é a única realidade. Eu disse que a única maneira para mudar qualquer condição era mudar o seu estado de consciência sobre os seus fatos. Para ajudá-lo a assumir especificamente a sensação de já estar bem, eu sugeri que ele visse em sua imaginação a cara do seu médico expressando com incrédulo espanto ao vê-lo recuperado, contrariando a lógica de uma fase terminal de uma doença incurável, e que ele visse o médico verificando novamente seus exames e ouvindo-o dizer repetidas vezes: "Isto é um milagre, isto é um milagre". Ele não somente entendeu tudo isso claramente, como também acreditou profundamente. Ele prometeu que iria seguir fielmente esse procedimento. Sua esposa, que nos tinha ouvido atentamente, me garantiu que ela também iria diligentemente usar a lei da concepção em sua imaginação, da mesma forma como o marido dela. No dia seguinte, voltei para Nova York. Isso aconteceu durante as minhas férias de inverno nos trópicos. Vários meses depois, recebi uma carta dizendo que o filho tinha alcançado uma recuperação milagrosa. Nas minhas férias seguintes, eu o conheci pessoalmente. Ele estava em perfeita saúde, envolvido ativamente em seus negócios, gozando das muitas atividades sociais com seus amigos e familiares. Ele me disse que desde o dia em que eu o liguei, ele nunca teve qualquer dúvida de que isso iria dar certo. Ele contou como ele havia fielmente seguido a sugestão que eu tinha feito a ele, e como dia após dia ele vivia completamente a concepção de já estar bem e forte. Agora, 4 anos depois de sua recuperação, ele está convencido de que a única razão para ele estar aqui hoje se deve ao seu uso bem-sucedido da lei da concepção. Então, veja, ele não só se imaginou saudável, recuperado, como também sentiu do fundo do coração que isso já era, que ele já tinha alcançado esse estado. Então, é aquela coisa, nós temos que orar a Deus pedindo ajuda, pedindo saúde, pedindo que Ele regenere a nossa saúde, mas temos que fazer a nossa parte também. Caso 7. Essa história ilustra o uso bem-sucedido da lei por um executivo de Nova York. No outono de 1950, um executivo de um dos bancos mais proeminentes de Nova York conversou comigo a respeito de um sério problema com o qual ele se confrontava. Ele me disse que as perspectivas para seu progresso e avanço pessoal estavam muito reduzidas. Tendo chegado à meia-idade, sentindo ter realizado melhorias em sua função que justificavam o aumento do seu salário, ele resolveu debater sobre o assunto com seus superiores. Eles disseram-lhe francamente que qualquer aumento significativo seria impossível, e deram a entender que se ele estivesse insatisfeito, ele poderia procurar outro emprego. Isto, claro, só aumentou sua inquietação.
Em nossa conversa, ele explicou que ele não tinha nenhum grande desejo de realmente ganhar muito dinheiro, mas ele precisava ter uma renda substancial para manter confortavelmente a sua casa e para financiar a educação de seus filhos em boas escolas preparatórias e na faculdade. E isso ele achava que era impossível com a sua renda atual. A recusa do banco em oferecer-lhe um crédito pessoal necessário para financiar um futuro próximo resultou em um sentimento de descontentamento e em um intenso desejo de conseguir um melhor cargo com uma renda consideravelmente maior. Ele me confidenciou que o tipo de trabalho que ele gostaria de ter seria um onde ele pudesse administrar os fundos de investimento de uma grande instituição, como uma fundação ou qualquer grande universidade. Ao lhe explicar a lei da concepção, eu afirmei que a sua situação era apenas uma manifestação do seu conceito de si mesmo. E lhe disse que se ele quisesse mudar a situação em que ele se encontrava, ele poderia alternando o seu conceito de si mesmo. A fim de realizar essa mudança na consciência, para então mudar a sua situação, eu lhe pedi para seguir esse procedimento todas as noites, pouco antes de dormir, que ele sentisse em sua imaginação que na realidade ele estava se deitando ao final de um dos dias mais importantes e bem-sucedidos de sua vida, que ele imaginasse que ele realmente tinha fechado um acordo nesse dia para juntar-se ao tipo de organização que ele desejava trabalhar, ocupando exatamente o cargo que ele almejava. Sugeri-lhe que ele conseguisse preencher completamente a sua mente com esse sentimento. Ele definitivamente iria experimentar uma sensação de alívio. Com esse estado de espírito, sua inquietação e descontentamento seriam coisas do passado. Ele sentiria o contentamento que vem com a realização do desejo. Eu terminei lhe afirmando que se ele fizesse isso fielmente, ele inevitavelmente conseguiria o tipo de cargo que ele desejava. Isso foi na primeira semana de dezembro. Noite após noite, sem exceção, ele seguiu esse procedimento. No início de fevereiro, um diretor de uma das fundações mais ricas do mundo perguntou a esse executivo se ele estaria interessado em juntar-se à fundação em um cargo executivo, controlando investimentos. Após uma breve conversa, ele aceitou. Hoje, com um rendimento substancialmente mais elevado e com a garantia de progresso contínuo, esse homem está em um cargo mais superior a tudo o que ele esperava. Legal, né? Como a lei da concepção, quando aplicada, é realmente fantástica. Último caso, caso 8. O marido e a mulher nessa história assistiam às minhas palestras havia alguns anos. Ela é uma interessante ilustração sobre a aplicação consciente desta lei com duas pessoas se concentrando em um mesmo objetivo ao mesmo tempo. Este homem e sua esposa formavam um casal excepcionalmente devoto. Eles eram completamente felizes e totalmente livres de quaisquer problemas ou frustrações. Havia algum tempo em que eles estavam planejando se mudar para um apartamento maior. Quanto mais eles pensavam sobre isso, mais eles percebiam em seus corações que eles desejavam poder adquirir uma bela cobertura. Em uma consulta que prestei junto a eles dois, o marido me explicou que queria uma cobertura com uma enorme janela, com uma vista magnífica. Do outro lado, a mulher disse que ela gostaria de ter um canto com paredes espelhadas de cima a baixo. Ambos queriam ter uma lareira. E era preciso que a cobertura fosse localizada em Nova York. Havia meses que eles procuraram essa cobertura, porém em vão. Na verdade, a situação na cidade era tal que a obtenção de qualquer tipo de apartamento era quase uma impossibilidade. Eles estavam tão escassos que não somente havia listas de espera por eles, mas também para todos os seus serviços complementares, como a aquisição de um mobiliário planejado ou de uma decoração de interiores. Novos apartamentos estavam sendo arrendados antes mesmo de serem terminados e muitos sendo alugados desde as plantas dos edifícios. Logo no início da primavera, depois de meses de buscas infrutíferas, eles finalmente localizaram um que lhes interessou fortemente.
Era um apartamento de cobertura num edifício prestes a ser concluído na parte superior da Quinta Avenida, de frente para o Central Park. Por ser um prédio novo, ele tinha um grande inconveniente. Ele ainda não estava disponível para alugar. O casal achava que o aluguel seria exorbitante. Na verdade, era algo em torno de vários milhares de dólares ao ano. Mais do que eles pretendiam pagar. Durante os meses de primavera, entre março e abril, eles continuaram procurando várias coberturas em toda a cidade, mas eles sempre voltavam a esta. Finalmente, eles decidiram aumentar substancialmente a quantia que eles pagariam e fizeram uma proposta para o corretor do edifício, que concordou em encaminhá-las aos proprietários para avaliação. Foi nesse momento, sem comentar um com o outro, que cada um decidiu aplicar a lei da concepção. E só mais tarde que cada um descobriu o que o outro tinha feito. Noite após noite, ambos adormeciam em imaginação na cobertura de seus sonhos. O marido, deitado com os olhos fechados, imaginava as janelas do quarto com vista para o parque. Ele se imaginava indo para a janela, com a primeira coisa que ele fazia de manhã para apreciar a vista. Ele sentia-se sentado no terraço com vista para o parque, brindando com sua esposa e amigos, e todos apreciavam o lugar deliberadamente. Ele realmente preenchia sua mente, sentindo-se na cobertura e no terraço, durante todo esse tempo. Sem ele saber, a sua esposa fazia o mesmo. Várias semanas se passaram sem qualquer decisão por parte dos proprietários. Mesmo assim, eles continuavam a imaginar que a cada noite eles, na verdade, estavam dormindo na cobertura. Um dia, para a surpresa deles, um dos funcionários do prédio onde eles moravam lhes disse que a cobertura do prédio havia ficado vaga. Eles ficaram surpresos, pois esse era um dos edifícios mais desejados da cidade, com uma perfeita localização no Central Park, e eles sabiam que havia uma longa lista de espera de pessoas tentando comprar o apartamento no prédio deles. O fato de que uma cobertura inesperadamente tornou-se disponível foi mantido em sigilo pela administração, pois eles não estavam em condições de avaliar quaisquer candidatos a ela. Ao saber que estava vaga, esse casal imediatamente fez um pedido para que ela fosse alugada a eles, apenas para serem informados que isso seria impossível. Não só pelo fato de que já havia várias pessoas na lista de espera por uma cobertura nesse prédio, mas que também, na verdade, ela já estava prometida para uma outra família. Apesar disso, o casal realizou uma série de reuniões com a administração, o que por fim fez com que a cobertura ficasse com eles. O imóvel disponível para aluguel estava num valor dentro do que eles pretendiam pagar inicialmente, quando inicialmente começaram a procura por uma cobertura. O local, o apartamento em si e o grande terraço que o cercava de norte a sul e oeste estava além de todas as suas expectativas. E na sala de estar, de um lado, havia uma janela gigante de 4,5 metros de largura por 2,5 de altura, com uma vista magnífica para o Central Park. Do outro lado havia uma parede espelhada do chão ao teto, incluindo uma lareira. Legal, né? Não tem nem o que comentar. É incrível mesmo. Conta pra mim, o que você achou desses 3 últimos casos? Eu adoro saber a sua opinião. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, é um canal assim que incentiva a leitura, que chama a gente que é apaixonada por livros. Então se junte a nós, tá bom? Se inscreva, botãozinho à esquerda, é só você clicar no inscrever-se e assinar o sino das notificações. Beijo, fica com Deus e até o capítulo 20.